Em alma gêmea, Cristina diz a Rafael que não vai aceitar migalhas. Porém, o botânico deixa claro que está ali contra sua vontade, pois queria mandá-la para trás das grades. A megera desafia Rafael. Ele não se dobra e diz que foi Serena quem pediu a ele que não fizesse isso. Porém, acabou de perceber que não deveria ter aceitado o pedido da moça e completa: eu amo a Serena, e a Serena me ama. Mas ela não consegue ver a maldade nas pessoas. Portanto, eu vou fazer o que sempre quis. Eu vou te pôr na cadeia. Mais uma vez, Cristina desafia Rafael, que jura que vai conseguir mandar a loira para o Chilindró, nem que seja a última coisa que ele faça nessa vida. A moça, porém, avisa que vai arrancar todo o dinheiro do cara e viver no luxo às suas custas e se juntar a outro homem muito melhor que ele. Rafael perde a paciência e pergunta: com quem, Cristina? Com aquele motorista. Como pode cair tão baixo? E não precisa se preocupar porque tenho certeza que ele está envolvido até as orelhas em todos os seus golpes. Ele vai para a cadeia também. Cristina, com sua pose arrogante de sempre, avisa ao moço que ele pode até tentar mandá-la para a cadeia, mas não vai conseguir, pois não tem provas contra ela. Assumindo um tom ameaçador, Rafael avisa que quando ele terminar, ela vai estar de joelhos. Já do lado de fora do prédio, Rafael pede a Ciro que o leve à delegacia, pois vai denunciar Cristina. Enquanto isso, Olivia faz um escândalo no tribunal, por causa de Dalila. O juiz manda a mulher se comportar ou vai ser obrigado a tomar providências. Abílio consegue acalmar a moça e Hermínio aproveita para dizer que ela não tem o direito de aceitar ou não a testemunha. Pois se a moça está ali para falar sobre as torturas que seu cliente passou na mão da ex-mulher, que seja bem-vinda. Roberval quer se retirar, dizendo que não está ali para ouvir Dalila defender Raul. Porém, Hélio consegue segurar o rapaz. E Dalila, com a filha no colo, começa a dar seu depoimento dizendo: Senhor juiz, esse homem que se diz tão bom pai de família, me seduziu quando ainda estava casado com Dona Olívia. Eu fiquei grávida dessa menina, e ele não quis assumir a filha. Ele não vale nada. Do outro lado da cidade, Adelaide agradece a Elias por tê-la acompanhado, num momento de tanta tristeza. Ele deixa claro que a mulher pode contar com ele em qualquer momento e pinta o clima entre os dois. Bernardo aparece na floricultura e vê que a loja está vazia. Filó explica que Mirna saiu mais cedo para cuidar dos porcos e Terezinha está cuidando de Raul. O velho aproveita para dar uma cantada em Filó, dizendo que a loja não precisa de rosas, pois já tem uma linda atrás do balcão. Nesse meio tempo, Ofélia e Divina chegam à casa de Serena, que convida as duas para entrarem. Divina diz que queria conhecer a casa da moça, agora que ela ficou rica. Mas Ofélia interrompe o xalala da filha e diz que elas não estão ali para fazer uma visita de cortesia. Encarando Terê, a velha avisa que está ali para buscar o Jolie. No tribunal, Dalila não para de falar. Ela conta ao juiz que Raul sempre enganou a esposa quando era casado e nunca teve a decência de cumprir nenhuma das promessas que fez a ela e completa. E ainda tem mais. Quando minha filha nasceu, ele nem sequer quis conhecer a menina. O coração dele é frio como uma lâmina. Raul fica indignado e resolve gritar no tribunal que Dalila tem marido. E apontando para Roberval, diz que ele é o pai daquela criança. Dalila responde afirmando que realmente seu marido tem sido um pai para a menina, pois nem sempre o que gera assume esse papel. E se virando para o juiz, afirma: Deus foi muito bom comigo, apesar de todos os erros que cometi. Ele colocou um homem na minha vida. Um bom rapaz decente que se casou comigo, deu um sobrenome para minha filha e cuida dela com carinho. Hermínio se levanta e diz a Dalila que ela não tem como provar que Raul é o pai da menina. Mas a moça questiona o meritíssimo dizendo: Senhor juiz, o senhor acha mesmo que eu, como mãe, seria capaz de vir até aqui para mentir? Para me expor e sujar o nome da minha filha? O meu marido é rico. Eu não preciso de dinheiro. Eu não teria motivos para mentir. E eu ainda não terminei. Eu e Roberval nos mudamos, sem saber, para o mesmo prédio onde Raul está morando. E agora, ele vive correndo atrás de mim, me assediando, me fazendo propostas. Ele nos infernizou até provocar uma briga entre mim e meu marido, a quem tanto amo. Bem, era só isso que tenho para dizer. Dalila deixa a corte enxugando as lágrimas, enquanto Raul a chama de mentirosa. Hermínio parte para cima do juiz, exigindo que o depoimento da moça seja retirado dos autos. Olívia tem um surto e diz para o meritíssimo não fazer isso, pois todo mundo sabe que Dalila está dizendo a verdade. Diante da confusão que começa a se armar, o juiz suspende a sessão. Do lado de fora, Hélio diz a Roberval que sabia que ele não queria que a esposa testemunhasse. Mas aquela foi a prova que ele precisava para ter certeza que a moça o ama.
e não tem nada com Raul. Segundos depois, Hélio mostra ao amigo que Dalila está indo embora, e Roberval corre atrás dela. A moça quer saber se ele ficou bravo com seu depoimento. O rapaz comenta que é um pouco desagradável que as pessoas saibam que a menina não é sua filha, mas logo vão para a fazenda, e que o importante é que ela provou que não tem mais nada com Raul. Dalila diz que andou pensando muito e se deu conta que o marido tinha razão e sempre foi muito egoísta. Mas ainda não terminou de consertar seus erros. Os dois acabam fazendo as pazes, e Roberval afirma que vai estar ao seu lado e apoiá-la em tudo o que ela precisar fazer. Na delegacia, Rafael diz ao delegado que tem certeza que Cristina foi a responsável pela morte de sua primeira esposa e conta: a Cristina mandou aquele homem que morreu aqui na sua prisão, o Guto, roubar as joias de Luna. Ele matou a minha mulher durante o roubo. O tiro era pra mim, mas Luna se jogou na minha frente e recebeu a bala que teria me matado. Ciro, que também está na delegacia, diz ao delegado que tem provas do que Rafael está dizendo. Ele explica ao amigo que não disse nada antes, para não causar mais sofrimento ao rapaz, e explica: quando encontramos as joias, elas estavam no fundo de uma maleta, junto com o caderno de anotações do bandido, onde ele conta tudo sobre aquela noite e também sobre seu relacionamento com Cristina. Rafael fica bravo e briga com Ciro, que explica que não revelou nada antes porque é inútil. O moço não se conforma e pergunta como pode ser inútil aquela informação, se ele sabia quem era o assassino de sua esposa e também a responsável pelo crime. O delegado intervém e confirma que aquela prova realmente é inútil, pois, segundo as leis do país, depois de algum tempo, o crime prescreve. Rafael não se conforma e diz não entender como pode a lei deixar de punir alguém por assassinato só porque o tempo passou, e inconformado conta: Luna estava muito feliz naquela noite. Ela tinha se estreado como a primeira bailarina. Ela me amava. Tinha um filho de apenas 1 ano. Ciro explica que são poucos os países onde os crimes não prescrevem e coisa e tal, mas Rafael, furioso, avisa que não vai se conformar com aquilo e quer colocar Cristina na cadeia. O botânico, então, resolve pedir ao delegado que o acompanhe. No apartamento, Ivan diz a Cristina que é melhor os dois fugirem, pois eles ainda têm o dinheiro que a avó da moça deu. Mas a megera loira afirma que Rafael não tem provas contra ela, e avisa ao motorista que ele deveria tomar cuidado, pois foi ele quem levou Débora para buscar o extrato que matou Guto, e depois, a ela mesma. Cristina diz que agora é ela quem vai acusar Rafael por difamação para não ter que pagar o que eu tenho direito. Se achando a última bolachinha recheada do pacote, a entojada diz: eu sou a esposa legítima do Rafael, tenho direito a metade do que ele tem, eu vou agir, Ivan. Enquanto isso, no consultório de Eduardo, Rafael manda o médico dizer ao delegado exatamente o que disse a ele quando Débora morreu. O policial fica curioso e Rafael explica: eu e o Eduardo chegamos à conclusão que a Débora queria me matar, mas acabou ingerindo o veneno por engano, porque houve uma mudança na posição dos copos de refresco na bandeja. O delegado não entende nada e pede ao médico para explicar melhor a situação. Eduardo então explica que, desde a morte de Guto na delegacia, ele tem suas suspeitas, pois o ataque cardíaco do rapaz veio a calhar, já que ele ia fazer declarações importantes. O médico ainda comenta que, agora, Débora teve um ataque cardíaco semelhante ao do bandido. O delegado, então, diz que se lembra do fato e achou a situação muito estranha, pois o laudo da autópsia do corpo do sujeito não tinha nenhuma conclusão definitiva e não mostrava rastros de veneno. O médico explica que existe um remédio para o coração chamado digitalina, que é feito a partir de uma planta, a dedaleira, que, se for ingerido em grandes quantidades, provoca ataques cardíacos, sem deixar vestígios. O delegado quer saber por que não pediram a autópsia do corpo de Débora e Eduardo explica novamente que não adiantaria nada, pois não encontrariam rastros do veneno. Ciro resolve se meter na conversa e diz que precisam encontrar evidências que possam provar aquela teoria, como, por exemplo, descobrindo onde Débora conseguiu o veneno. Interessado pelo assunto, o policial pergunta se eles acham que Cristina sabia das intenções da mãe. Rafael responde que não tem certeza disso, mas sabe que foi Débora quem envenenou Guto e queria envenená-lo também. Eduardo recorda que no dia do assassinato de Guto, Cristina estava internada e o fato aconteceu logo após o assalto. Imediatamente, Rafael se lembra do dia em que estava com Cristina no hospital e comentou que no dia seguinte, durante o julgamento de Guto, saberiam tudo sobre a morte de Luna. Ciro diz que Cristina pode ser inocentada do assassinato de Guto, mas sugere que o delegado interrogue o motorista da moça.
Rafael não se conforma e diz que não aceita que Cristina escape da justiça pela segunda vez. Furioso, ele comenta: quanto mais falamos, mais eu me convenço de que Cristina está envolvida não só em golpes, mas também em crimes. Ela vai ficar livre mais uma vez e ainda com a metade do meu dinheiro? Não é justo. O delegado explica que entende a situação, mas não tem nada que permita fazer uma acusação formal contra a mulher. De repente, Rafael se dá conta de que pode fazer outra acusação contra Cristina e conta que quando ele estava imóvel, de cama, a mulher o torturou e queria matá-lo. Ele se lembra do dia em que Cristina colocou sopa pelando em sua boca. Ele também se lembra que, numa noite fria, a mulher tirou suas cobertas e abriu as janelas, enquanto dizia que ele precisava se dar conta de como precisava dela. Rafael se recorda de mais uma situação, do dia em que Cristina impediu a enfermeira de dar sua medicação. O delegado quer saber se Rafael tem testemunhas que possam comprovar o que ele está dizendo. O moço fica ainda mais furioso quando descobre que seu testemunho não basta, graças à explicação de Ciro, que explica que ele é parte interessada no processo e por isso precisa comprovar o que está dizendo. Eduardo então diz que talvez ele tenha a solução para aquele problema, pois Judite, sua assistente, estava na casa cuidando de Rafael enquanto ele estava doente e poderia testemunhar a favor do rapaz. Nesse meio tempo, Serena convida Divina e Ofélia para conversar dentro de casa. As duas topam e a mocinha manda servir um bolo para suas visitas. Ofélia diz que Divina poderia ter encontrado um marido rico se não tivesse se casado com o traste do Osvaldo. Mudando de assunto, a velha diz que não está ali para papo mole e que quer Jolie de volta. Serena quer saber por que o cachorro é tão importante e a mulher explica que precisa do cachorro para evitar que seu marido a agarre durante a noite. Serena diz que não vai poder deixar ela levar o cachorro de volta para a pensão, pois não quer ser responsável pela separação de um casal. Divina concorda, e as duas resolvem ir embora. Nesse exato momento, Rafael chega com Ciro. Ele comenta com Serena que não sabia que tinha visitas. Ofélia diz que as duas já estavam indo embora, e pede que Rafael mande o motorista levá-las para casa. Ciro se dispõe a levar as mulheres, avisando que depois de deixá-las na pensão, vai dar uma passadinha na casa de Agnes. Enquanto isso, na cozinha, Zulmira comenta que está preocupada com seu irmão. Porém, Eurico diz que o moço já está grandinho e está na hora dela ter sua própria vida, dando um beijão apaixonado na empregada. Assustada, a moça diz ao mordomo que não pode ter namorado, pois já passou da idade. E no quarto, Rafael conta a Serena que tentou fazer o que ela pediu, apesar de não concordar e de querer colocar Cristina na cadeia. Serena diz que sabia que iria fazer bem ao moço, perdoar a ex-mulher, mas ele explica que, infelizmente, as coisas não são assim, e que Cristina continua a mesma caninana, e nem aceitou falar no acordo, pois quer vingança. Rafael diz que agora, ele vai até o fim, e pretende colocar Cristina no chilindró, mas antes precisa saber se Serena o apoia, dizendo que se o moço pretende fazer justiça, pode contar com ela. Nesse meio tempo, Ciro deixa Divina e a mãe na pensão. As duas estão encantadas com o cavalheirismo do rapaz, e Ofélia acha que o moço até arrastou uma asa para a filha. Porém, as duas escutam gritos dentro de casa e entram correndo. Divina quer saber o que está acontecendo. Enquanto isso, do lado de fora do tribunal, Abílio diz que, depois do testemunho de hoje, o processo dela está muito bem. Hermínio, por sua vez, diz a Raul que ele ficou muito mal perante o juiz, mas que ainda tem um trunfo, apontando para Carlito. Raul não entende nada, e lembra que o próprio advogado disse que criança não poderia testemunhar. O advogado, então, explica que realmente criança não pode testemunhar, mas quando o juiz começar a falar, o menino precisa gritar para todo mundo que a mãe não presta, que o tratava mal e blá blá blá. Minutos mais tarde, o juiz retoma a sessão e Carlito se levanta, dizendo que quer falar. O juiz pergunta quem foi que levou a criança ao tribunal e Terezinha se apresenta como responsável. O meritíssimo avisa que, mesmo assim, ele não pode falar. Porém, Carlito avisa que vai dizer o que tem para dizer e ninguém vai impedi-lo. Na pensão, Divina descobre que o rolo é porque Dalila está voltando para casa e levando a filha. Ela defende a moça e diz que o casal precisa seguir com sua vida. No sítio, Mirna percebe que Bernardo está triste. Ele diz que é porque agora não pode mais falar com a velha da pensão, pois o marido dela voltou. Porém, está de olho em outra. Mirna conta ao tio que está muito cansada e só quer chegar em casa e descansar. Bernardo quer saber se tem comida pronta e a moça diz que deve ter. Já no apartamento, Dalila se dá conta da bagunça da casa e diz que precisa dar um jeito naquilo, mas Roberval está com outras intenções.
Nesse meio tempo, Crispim diz a Mirna que foi bom ela ter chegado, pois está todo mundo com fome. Ritinha conta que não comeram nada o dia todo. Mirna pergunta sobre Kátia, e o irmão da caipira explica que pediu para a mulher descansar um pouco mais. A moça, indignada, vai até o quarto reclamar com a cunhada, mas ela diz que foi o marido quem não deixou ela fazer nada. Mirna resolve cozinhar para a família, avisando que é para eles não se acostumarem, pois não é escrava de ninguém. Crispim chega na cozinha gritando, e diz à irmã que enquanto a comida está fervendo, ela precisa dar lavagem para os porcos. Furiosa, a garota topa, reclamando que está cansada, pois trabalha o dia inteiro e tem que fazer tudo sozinha. Na cidade, o delegado dá de cara com Cristina, que está esperando em sua sala. A mulher avisa que está ali para denunciar Rafael. E no tribunal, Olivia pergunta ao filho se ele vai se voltar contra ela novamente. Mas o garoto responde que dessa vez vai dizer a verdade sobre seu pai. Olhando diretamente para o juiz, o menino conta que seu pai é um traste. Raul finge passar mal, mas o menino está disposto a contar tudo. Ciro chega à casa de Agnes e diz que foi vê-la, mas também precisa pegar suas coisas, pois está dirigindo para Rafael, enquanto ele não se recupera totalmente. O moço conta que Rafael está disposto a colocar Cristina atrás das grades, e Agnes diz que também quer ver isso acontecer, pois sabe que ela foi responsável pela morte de sua filha. Ciro resolve mudar de assunto e pede Agnes em casamento. Na mansão, Eduardo vai falar com Judite e explica que a moça estava na mansão, quando Rafael estava doente, e sabe que ele estava definhando por causa dos maus tratos de Cristina. Rafael entra na conversa e diz que, quando estava de cama e imóvel, estava consciente e viu coisas que gostaria de esquecer. Ele lembra que foi torturado por Cristina e quer saber se a enfermeira pode ajudá-lo a colocar a mulher na cadeia. Na delegacia, o delegado conta a Cristina que Rafael a denunciou. A doida diz que o marido quer deixá-la na miséria, e até colocou outra em seu lugar. Dizendo que tem uma acusação muito grave para fazer contra o botânico, a Bruaca diz que sua mãe faleceu durante uma visita à mansão, e quer acusar Rafael como responsável pela morte de Débora.